Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e vamos dar início à nossa aula 3 aí do município de Itaboraí, beleza? Esse aqui é a lei orgânica do município de Itaboraí. A galera me pediu bastante, vamos dar continuidade aqui. Eu estou no meu barquinho aqui, né? E vamos dar continuidade à nossa aula, beleza? Lembrando que nosso material está aqui embaixo, tá? Material excelente. São 77 questões do Estatuto do Servidor, são questões comentadas em PDF, tá? Não é videoaula, tá, galera? Todo mundo me pergunta. Não é videoaula, é um arquivo em PDF que a gente colocou umas perguntas, colocou os comentários para você aí ter um entendimento melhor da questão. E aí você estuda por questões, beleza? Tem 90 questões também no mesmo estilo da lei orgânica, tá? 90 questões comentadas. E 97 questões da história de Itaboraí, beleza? Tamo junto nessa jornada, então. Se gostar dessa aula e quiser uma quarta aula, deixa o comentário aqui embaixo. Se você também gostar das aulas, deixa a sua curtida, né? E se você quiser se inscrever no canal, aperta o botão aqui de se inscrever para você receber as notificações. E segue a gente aqui, ó. Olha lá, meu dedo até sumiu aqui, calma aí. É aqui, aqui do lado aqui. Tá aqui escrito aqui. Só questões de concursos lá no Instagram, beleza? Então vamos dar início aqui, a gente vai falar da administração municipal. Então, beleza. Aqui no artigo 43, ele vai dizer que a administração pública direta, aqui no caso do município, a administração direta é a prefeitura, é a Câmara Municipal. A indireta são as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, enfim. E fundacional do município obedecerá aos princípios legais. Geralmente, os princípios que vêm, esses aqui, é o LIMP, né? É o famoso LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Só que esse aqui veio diferente, tá? Aqui ele está falando que os princípios obedecerá aos princípios legais da impessoalidade, ou seja, não pode ter nenhum favoritismo, né, na administração pública. Moralidade, sempre agir de forma de acordo com a moral. É muito subjetivo isso, né? A publicidade, todos os atos da administração são públicos, né? Então, por exemplo, você vai dar uma olhada no holerite de alguém, está lá disponível. Né? Um contra-cheque de alguém está disponível no site da prefeitura, se ela trabalhar na prefeitura. Quanto que a prefeitura gastou vai estar lá também, né? Que é o LOAS, que é a Lei Orçamentária Anual. Tudo vai estar lá, quem foi exonerado, quem foi nomeado, quem foi... Tudo vai estar lá, é o princípio da publicidade. E do interesse coletivo também. Ou seja, é o interesse público, não é o interesse individual. Né? Beleza? Então a gente coloca até um mnemônico que a gente chama de LIMP, só que aqui como tá meio, né? Como tá meio distorcido, é impessoalidade. Distorcido não, na verdade não veio igual como vem sempre. Quem estuda direito administrativo vai lembrar. Beleza. Aí ele vai dizer que também é o seguinte, ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos os brasileiros. Ótimo. É brasileiro nato e naturalizado? É. Tem alguns cargos políticos que só podem ser brasileiros natos. Mas cargos, empregos ou funções públicas podem ser acessíveis a brasileiros naturalizados e brasileiros natos, tá? Que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Por exemplo, um brasileiro naturalizado, para ele se naturalizar, ele tem que ter alguns requisitos. Uma pessoa que vem de outro país, para ele se naturalizar, por exemplo, ele tem que passar pelo menos 15 anos morando no Brasil. Aí ele se torna naturalizado. Aí ele já conhece os costumes, né? Já sabe como é que funciona. Aí ele pode fazer um concurso público. Não é alguém que chega de fora, né, e já se naturaliza tão rápido assim. E aos detentores de direitos políticos no país. Aqui ele vai dizer, eu vou dar uma pulada aqui. Ele vai dizer aqui no inciso 4, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Vamos prestar atenção nisso aqui, que todo mundo me pergunta isso daqui. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. O que é esse prazo de validade? Todo mundo me pergunta, Thiago, eu vou trabalhar só 2 anos? Não, calma. Prazo de validade é assim. Você faz o concurso. Vou até escrever aqui para ficar fácil. Você faz o concurso. Aí você vai fazer a prova e você é aprovado. Independente da sua colocação, você foi aprovado. Tá? Você foi aprovado. Depois que você for aprovado, você vai conferir o gabarito preliminar, depois o gabarito definitivo. E aí você vai perceber que o concurso, ele já colocou lá, né? A banca já colocou a sua colocação, tá tudo certinho.
A partir daí, o que você faz? Você tem que esperar o prefeito homologar o concurso. Homologar, falando numa linguagem bem simples, significa agora sim nós vamos chamar as pessoas. Quer dizer isso. A partir de agora, a gente vai chamar as pessoas. E aí vai começar a chamar, tá? Quando que isso acontece? Não tem prazo. O prazo de homologação não tem prazo. Eu fiz um concurso, deve ter, se eu não me engano, em mais de 6 meses. Ainda nem foi homologado, tá? Então, a partir do momento que ele for homologado, aí sim, a partir daquele momento ali, começa a contar a validade do concurso. E a validade do concurso serve para quê? Serve para você ser chamado. Então, por exemplo, você fez o concurso, ele foi homologado. Aí, beleza. Aí você vai ver lá no Diário Oficial, você vai ter que acompanhar no Diário Oficial. O Diário Oficial vai ser um lugar que você vai frequentar agora me fugiu a palavra. Com frequência. Frequentar com frequência. Tudo bem. Então você vai sempre estar lá pesquisando no site para saber quem está sendo chamado. Porque vai mostrar a lista de quem está sendo chamado. Por exemplo, você passou em 30º. Tem 20 vagas. Você passou na posição 30. Aí você vai ver lá quem está sendo chamado. Chamou o primeiro, chamou o segundo, chamou o terceiro lugar, chamou o quarto. Aí você está vendo lá quem está sendo chamado, né? Aí beleza. Você foi lá e está aguardando. Beleza. Aí passou 2 anos e você não foi chamado. Lembrando, vou colocar aqui o exemplo que tem 20 vagas. Vou colocar no exemplo que tem 20 vagas. Tá? Tem 20 vagas e você passou na posição 30. Ah, Thiago, mesmo eu fora da posição, eu posso ser chamado? Pode. Com certeza, né? Você passou, são 20 vagas, você passou na posição 30, 30º lugar. Passou 2 anos e você não foi chamado. Ele chamou até o 20º, digamos assim. Aí o que pode acontecer? Alguém pode ser exonerado. Alguém pode pedir exoneração. A pessoa pode se aposentar, pode morrer, pode ser demitida, né? E aí sobra a vaga. Vai entrando vaga. Toda hora que eu olho o Diário Oficial tem alguém sendo exonerado de algum cargo, né? Então tá sempre tendo essa rotatividade. Então você pode ser chamado nesse período. Esse período de validade é o período se você vai ser chamado ou não. É só isso, né? É o período de validade do concurso. E aí vamos supor, passou 2 anos você não foi chamado. Passou 3 anos você não foi chamado. Quando chegou no 4º ano, porque assim, aqui não é todo concurso que tem validade de 2 anos não, tá? Não é todo concurso que tem validade de 2 anos não. Tem concurso que tem validade de 1 ano. Tem concurso que tem validade de 6 meses. E aí o que acontece? Você faz um concurso e você vê a validade. Eu vou até te mostrar aqui no seu edital. Galera, eu estou mostrando no edital, mas não é para você estudar o edital. Aqui eu só estou mostrando para você entender o que eu estou falando, tá? Esse edital, a validade do concurso é de 2 anos, a contar da data da homologação. Tá vendo que está escrito homologação aqui? Podendo ser prorrogado por igual período. Então, você vai aguardar 4 anos no total, se ele for prorrogado, né? Você vai aguardar 2 anos. Pô, eu não fui chamado nesses 2 anos. Vou aguardar mais 1 ano. Ou mais 6 meses. Ou do tempo, né? Até completar. Vou aguardar mais 1 ano. Aguardou mais 1 ano, não foi chamado. Você continua lá olhando o Diário Oficial. Aí passou 3 anos. No 4º ano, né? Lá na metade, para completar o 4º ano, você foi chamado. Aí mostra lá você. Aí beleza, você foi chamado, beleza. Se passar os 4 anos e você não foi chamado, aí tem algum problema. Aí você não foi chamado, né? Aí perdeu. Aí você perdeu. Mas enquanto está dentro da validade, você pode ser chamado, tá? Então, não é que todo concurso tem validade de 2 anos. Aqui ele está dizendo que o teto, o limite é até 2 anos. Então, um concurso pode ter validade de 6 meses? Pode, vai estar lá no edital. 6 meses você vai ser chamado, né? Você tem que ser chamado em 6 meses. Se não for, tem mais 6 meses, 1 ano, né? Tem concurso que tem validade de 1 ano e meio? Tem. Tem concurso que tem validade de 2 anos, como é o caso de Itaboraí? Tem. Tem concurso com validade de 3 anos? Não. É até 2 anos. Tá? Então é isso que quer dizer essa validade. Beleza? Show de bola. Aí aqui, ele vai dizer, essa parte aqui, ele está dizendo muito coisas que tem lá
no que a gente vai estudar Estatuto do Servidor. Então tem muita coisa aqui que a gente vai falar lá, né? Aqui tem uma informação que eu queria passar para vocês. Que essa aqui é vedada a acumulação, mas tem outra. Acho que a gente vai chegar nela ainda. Ah, é mais aqui embaixo, é mais embaixo. A gente vai chegar nela ainda. Ah, não, eu dei uma pulada aqui. É esse aqui, ó. Que é o inciso 2. A primeira investidora em cargo ou emprego público da administração direta, indireta ou fundacional depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Aí tem uma exceção, né? Nomeações para cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e livre exoneração. Isso aqui a gente vai aprender em Estatuto do Servidor. Quando eu começar a dar aula de Estatuto do Servidor, a gente vai aprender sobre isso aqui, tá? Então ele está dizendo o quê? Que para você ser investido em cargo público ou emprego público, da administração direta e indireta, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de prova de título. Aí tem um ou aqui. Esse ou significa o quê? Que ou é uma coisa ou é outra. Vou te dar um exemplo. Vou comer bolo ou vou passear. Ou seja, ou você vai comer bolo ou você vai passear. Agora você falar, vou comer bolo e vou passear. Aí você vai comer o bolo, depois você vai passear, né? Então esse ou aqui quer dizer o seguinte, ó. Você faz a prova e tá dentro. Não tem que fazer mais nada. Fez a prova, foi aprovado, tá dentro. Em outras situações, você tem que fazer a prova também e entregar os títulos. Então são duas. Porque a banca ela coloca nas opções de provas e de provas e títulos. Só aí já te quebrou. Tá? Então é de provas, ou você faz a prova, tá dentro, ou você faz a prova e tem que entregar os títulos. Os títulos é o quê? Os títulos são documentos que vão comprovar que você, sei lá, vamos colocar aqui um exemplo. A banca vai colocar lá no edital, ó, se você entregar esse título aqui, eu vou te dar uma certa pontuação. Então você fez 80 pontos na prova. Você fez 80 pontos na prova. Aí ela vai falar assim, ó, se você me entregar o seu diploma de graduação, o seu diploma de pós-graduação, um curso na sua área, eu te dou mais 15 pontos. Aí você vai ter que entregar lá, né? Ou você entrega, né? Geralmente entrega a pessoa mesmo, vai lá entregar, né? E aí você ganha mais pontos. E aí tem títulos que são classificatórios e eliminatórios. Os classificatórios, se você não entregar, você continua com os 80 pontos lá que você tirou, um exemplo, né? Mas aí se alguém entregar, quem estava lá embaixo vai te passar. Vai perder colocação. E o outro não, o outro é eliminatório. Se você não entregar, você é eliminado do concurso. Agora isso vem escrito no edital. Por isso que é importante você ler o edital completo. Beleza? Aí ele vai dizer que entra assim, fazendo prova, e pode entrar também os cargos comissionados. Cargo comissionado é aquele que não necessita de você ter feito concurso público. Você não precisa fazer concurso público. O prefeito vai lá, te nomeia como um cargo de comissionado. Geralmente são cargos de chefia. Geralmente não, são cargos de chefia. Então você vai, né, ou chefia, assessoramento, direção. Então você vai exercer um cargo de direção, um cargo de chefia sempre. Declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Qual a diferença? Quando você faz uma prova e passa no concurso, você tem estabilidade. Quando você trabalha em cargo de comissão, você não tem estabilidade, porque você pode ser nomeado a qualquer momento, mas pode ser exonerado a qualquer momento. Beleza? Aí aqui embaixo, quero falar esse inciso aqui, que é vedado, ou seja, é proibido, a acumulação remunerada de cargos públicos. Ou seja, se você trabalhar hoje como, vamos supor, você está como auxiliar administrativo, e aí você faz um concurso para nível superior para analista contábil, um exemplo.
Aí você, pô, vou trabalhar de manhã como auxiliar administrativo e à tarde eu vou trabalhar como analista contábil, não pode. O único cargo que você pode trabalhar em dois lugares havendo compatibilidade de horário é esse daqui que a gente vai falar agora. Esses são os únicos cargos que podem ser, você pode trabalhar em dois períodos, né? No mesmo dia, digamos assim. Simultaneamente, você pode acumular os dois. Pode receber o salário de um e o salário do outro. Tá? Então ele vai dizer aqui que é vedado, ou seja, é proibido a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, existe uma exceção, quando houver compatibilidade de horários. Aí tem há 2 cargos de professor, assim considerado de especialista em educação. Então, se você tiver 2 cargos de professores, você pode trabalhar numa escola de manhã, uma escola municipal e uma escola federal à noite, enfim. Há um de professor com outro técnico científico. Então, você pode trabalhar como cientista numa faculdade, por exemplo, e um cargo de professor, né? E 2 cargos privativos de médico. Então, esses são os únicos cargos que você pode acumular. Eles são acumuláveis, né? Beleza. Então, vamos dar uma puladinha aqui. Lembrando que quando a gente está pulando assim, é aconselhável que você leia o texto, porque a gente só coloca os assuntos mais cobrados, ok? Do controle administrativo. Então, a gente vai falar aqui do controle administrativo. O controle dos atos administrativos do município será exercido pelo Poder Legislativo. Então, quem que exerce o Poder Legislativo? É a Câmara Municipal. Ele vai falar aqui. Pela sociedade, pela própria administração, no que couber, pelo Tribunal de Contas ou Conselho Estadual de Contas dos municípios. Então, ele está dizendo que o Poder Legislativo, todas as leis orgânicas, traz que o Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Essa daqui veio diferente. Então, traz o que está aqui, né? Leva o que está aqui, na verdade. Então, o Poder Legislativo será exercido, né? Os atos administrativos serão exercidos pelo Poder Legislativo, pela sociedade, pela própria administração, no que couber, pelo Tribunal de Contas ou Conselho Estadual de Contas do município. Haverá uma instância colegiada administrativa para dirimir controvérsia entre o município e seus servidores. A administração pública tem o dever de anular os próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitado nesse caso os direitos adquiridos, além de observadas em qualquer circunstância o devido processo legal. O processo legal é você ter a chance de se defender, né? Beleza? A autoridade que ciente de vício, invalidador de ato administrativo, deixar de saná-lo, incorrerá nas penalidades da lei pela omissão, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 37, parágrafo 4 da Constituição da República, se for o caso. Então, eu vou dar uma puladinha aqui. Essa parte aqui é interessante. Dos servidores públicos. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para servidores da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas. Então, aqui, ele vai ter um regime jurídico, que é o Estatuto do Servidor, que a gente vai ler aqui, e o plano de carreiras. O plano de carreiras é um documento que também vai mostrar lá quais são os cargos de carreira, né? Como a gente já aprendeu. A gente aprendeu não, né? A gente vai aprender. Os cargos de carreira. Então, ele vai ter lá, quais são os cargos de carreira? São aqueles que têm uma carreira, né? Que você pode ir escalonando as classes, né? Então, ele vai mostrar nesse documento quais são os de carreira, quais são os isolados, quais são os cargos comissionados, né? Ele vai mostrar lá uma lista, quais são os salários, quais são o número de vagas. Nesse documento mostra tudo. Então, o município ele vai instituir o regime jurídico, vai instituir esse documento que eu estou falando agora, para os servidores da administração direta das autarquias da fundação pública. Beleza? Aí ele vai dizer aqui, ó, o servidor será aposentado. Ele vai ser aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, grava isso daqui, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos.
Então, o servidor vai ser aposentado por invalidez permanente. Quando? Aí tem acidente de serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. Compulsoriamente aos 70 anos. Galera, existe uma lei que mudou, tá? Agora não é mais 70 anos, são 75 anos, tá? Com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Eu sempre falo isso. Compulsório aos 70 anos. Aí você vai ver a lei lá, tá 75. Existe uma emenda que agora mudou. Aí você vai falar, vai seguir qual? Todo mundo me pergunta, vai seguir qual? Eu tô falando de mim. Quando eu faço uma prova, se tiver 75 anos, eu marco 75. Né? Porque se não tiver 75, eu marco 70. Se tiver 75, eu marco 75. E aí eu vou mostrar uma lei federal. E uma lei federal, né? Uma lei municipal não pode ir contra uma lei, né, federal. Uma lei municipal não pode. Aí eu vou mostrar a lei para a banca e a banca vai ter que anular a questão. Anular não, vai ter que corrigir a questão. Né? Aí eu vou ganhar um ponto nessa questão. Se tiver 75, marca eu. Estou dizendo para você marcar. Estou dizendo que eu marco. Eu marco. Tá? Beleza? Ok. E aí você pode se aposentar também voluntariamente. Pode se aposentar voluntariamente. Aos 35 anos de serviço. Isso aqui é 35 anos de serviço, tá? Não é de idade. Se homem. E aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais. Então aqui os proventos são integrais. Grave essa informação no seu coração. Aos 30 anos de efetivo exercício, em funções de magistério, nós professores. Se professor, e 25 anos de se professora, com proventos também integrais. Aos 30 anos de serviço, normal, aí não precisa ser do magistério, você pode se aposentar de forma voluntária aqui, tá? Completou 35 anos de serviço. Se você quiser se aposentar, pode se aposentar. Se você não quiser continuar, pode continuar. 35 anos de serviço, homem, 30 mulher. 35 anos de serviço, se homem, aqui já aumentou, né? Não, aqui diminuiu. Você pode se aposentar também aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 anos, e aos 25 anos, se mulher. Agora, os proventos são proporcionais ao tempo de serviço. Então, qual é a diferença aqui de cima? Aqui de cima, se você trabalhar 35 anos, os proventos são integrais. Se você quiser se aposentar de forma voluntária, com 30 anos de serviço, se homem, e 25 se mulher, aí os proventos são proporcionais ao tempo de serviço. A lei poderá estabelecer exceções ao dispositivo 3, a linha A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Porque essas atividades têm que trabalhar menos tempo. Né? A lei disporá sobre aposentadoria e cargos ou empregos temporários. O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para efeitos de aposentadoria, disponibilidade, posicionamento nos níveis de carreira. Beleza, show. Aí aqui no artigo 52, presta muita atenção nesse artigo 52. Preste muita atenção nesse artigo 52, pelo amor de Deus. Serão estáveis após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Não são mais 2 anos. São 3. Inclusive, no meu exercício, tem lá a emenda, tem o número da emenda, tem a lei que está dizendo que são 3 anos. Eu, de novo, mais uma vez, eu não estou dizendo que tem que ser você. Eu marco 3 anos se tiver 3 anos nas opções. Sem medo de ser feliz. Eu já vi vários alunos. Não é 1, 2, 3, não são 3, 4, 5. Vários. Falou, Thiago, você colocou no seu exercício 3 anos. Eu marquei 3 anos na prova. O que eu faço? Quando você sai o gabarito, acho que um dia depois, sai o período para você entrar com recurso. Aí você tem que entrar com recurso, né? Porque se você marcar 2, você marca 2 e vai dizer, não, eu estou seguindo a lei orgânica. Aí alguém vai marcar, se tiver das opções assim, 1, 2, 3, 4.
Se tiver 2 e não tiver 3, tiver lá 1, 4 e 5 e 2, você marca 2, né? Não tem jeito. Agora, se tiver 3, eu marco 3. E eu já vi vários alunos falar, pô, mano, eu marquei 3, a banca colocou como errado. Aí eu falo, vai lá, coloca esse recurso aqui e entra com recurso, mostra essa lei aqui. Aí a pessoa vai lá, entra com recurso e ganha. Se você marcou 2, não tem como você recorrer. Porque se você marcar 3, você tem a certeza. E se a banca mostrar que está errado, você tem uma lei, uma emenda federal, dizendo que são 3 anos agora. Tá? Então tenha bom senso na hora de responder. Não venha depois dizer, você disse para eu marcar, eu marquei, deu errado. Não. Se ela disser que está errado, você tem que entrar com recurso. O recurso é logo depois do gabarito preliminar. Você vai fazer a prova num dia, vai sair o gabarito preliminar no outro. Acho que um dia depois sai. E são 5 dias, se eu não me engano, para você entrar com recurso. Ou são 5 ou são 4. Depende, você tem que olhar no seu edital. Tá? Então, tenha bom senso na hora de responder. São estáveis. Quando é que ele ganha estabilidade? Geralmente depois do estágio probatório. Tá? Servidor público estável só perderá o cargo em virtude de 2 formas você perde o cargo. Em virtude de sentença judicial transitada e julgado. Quando é que é transitado e julgado? Quando não cabe mais recurso nenhum. Você não pode ir para nenhuma instância mais. Foi transitado e julgado, acabou, você, né? A sentença judicial acabou ali naquele momento. Então você perde o cargo, porque de repente você cometeu um crime, você vai preso. Pronto. Isso aí é uma sentença judicial transitada e julgado. Ou mediante processo administrativo, que a gente chama de PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Quando é que acontece um processo administrativo disciplinar? Uma demissão é um processo administrativo disciplinar. Vai averiguar lá que você deu um soco no seu chefe. Aí vai abrir o processo administrativo. É como se fosse mesmo um tribunal interno. Aí vai levantar testemunha, filmagem, ele vai se defender, o chefe vai dizer que foi você que provocou, aí você vai dizer que foi legítima defesa, e vai ficar naquilo. Aí alguém filmou a briga e viu que o chefe agrediu primeiro. Então você foi inocentado, beleza, você não perde o cargo. Se você não foi inocentado, for acusado, aí você perde o cargo por processo administrativo. No caso, você foi demitido. Demissão é uma punição. E não é só por isso que você pode ser demitido. Se você faltar 30 dias consecutivos, cometer algum crime, né, de responsabilidade, tem algumas coisas que se você cometer, né, você é demitido também. Lembrando que demissão é uma punição, é uma penalidade. Tá? Diferente de exoneração. Exoneração pode ser tanto a pedido quanto ex officio. Tá? Que a gente vai falar isso lá em Estatuto do Servidor. Beleza? Então, a demissão é uma punição. Você não pode chegar na administração pública e falar, quero ser demitido. Não pode. Senão você está pedindo para ser punido. Está pedindo para tomar uma chicotada no lombo. Né? Então, beleza. Invalidada por sentença judicial. Calma aí. Em que seja assegurada ampla defesa. Ou seja, você tem direito a se defender. Né? Vamos supor que alguém te acusa de ter desviado dinheiro. Você sabe que você não desviou, né? Que você é uma pessoa boa, honesta. E aí vai abrir o processo administrativo, aí você tem direito a se defender. Tá? Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor é estável. Será ele reintegrado. Lembra que a gente falou de reintegração? Reintegração é a invalidade da demissão. E o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitando em outro cargo ou posto em disponibilidade. Extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor ficará estável, ficará em disponibilidade, remunerado. É o que a gente vai aprender também lá em estatuto, né? De repente o cargo foi extinto, porque o prefeito ele tem a prerrogativa de criar um cargo. Vou criar aqui analista contábil. Criei. Aí ele vai se revoltar, me revoltei. Vou extinguir esse cargo. Vou acabar com esse cargo. Quem é estável é sempre estável, né? Quem é estável vai ficar lá, estável. Estou estável. Mas ele vai ficar em disponibilidade, ele vai ficar em casa. E aí se tiver uma função compatível, aí ele pode voltar. Mas a gente vai aprender, a gente vai se aprofundar mais quando a gente estudar lá em Estatuto do Servidor. Beleza? Show. Maravilha. Então a gente já está chegando aqui a 30 minutos de aula. A gente vai falar do Poder Legislativo.
que é exercido pela Câmara Municipal. Tá? Então, isso aqui é um assunto muito importante. Então, se vocês quiserem uma aula, deixa aqui o comentário, queremos uma aula 4. Hashtag aula 4. Deixa aí os comentários de uma aula 4. Beleza? Tamo junto nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aquele abraço. E tchau!